Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula 10 do curso de leitura e interpretação de hieróglifos egípcios. E nessa aula vamos aprender como os egípcios chamavam o próprio país em que viviam. Os antigos egípcios não chamavam seu país de Egito. O nome Egito vem do grego Aegyptos. Essa era a forma pela qual os gregos chamavam o Egito. Mas de onde vem o nome Aegyptos? Não se tem certeza. Provavelmente venha do nome de um templo do deus egípcio Ptah, que existia na cidade de Mênfis, uma das mais importantes do Antigo Egito. O nome deste templo era Hut-Ka-Ptah, ou Casa da Alma de Ptah. Sem compreender direito a língua egípcia, os gregos teriam interpretado o nome como algo semelhante a Aegyptos, e o nome ficou. Mas vamos descobrir juntos a forma pela qual os egípcios chamavam o próprio país. Vamos começar analisando o texto de um obelisco. Esse obelisco está atualmente na Praça da Concórdia, na França. Aqui nesse destaque está a forma como os egípcios chamavam o próprio país. Analisando essa palavra, seus sons, seus sinais e seu significado, a gente consegue aprender muito sobre a história egípcia e, claro, sobre hieróglifos. Em primeiro lugar, vamos reescrever esses hieróglifos, assim ficará mais fácil que a gente possa compreender o significado de cada sinal. Perfeito, aqui estão eles. Repare que temos aqui 4 sinais hieroglíficos. 2 deles você já conhece, pois já estudamos nas aulas passadas. São os sinais M, da coruja, e o sinal T, que representa um pão. Esses são sinais unilíteros, ou seja, alfabéticos. Outros 2 sinais você não conhece. Vamos começar primeiro com este sinal. Que sinal é esse? Esse sinal representa a pele de um crocodilo. Esse é um sinal fonético, ou seja, ele representa sons. Mas nesse caso, ele é um sinal bilítero, ou seja, ele representa 2 sons. Esse hieróglifo representa os sons K e M, juntos, portanto, KM. Então nós temos aqui as primeiras 3 letras transliteradas. O sinal bilítero KM, o sinal alfabético M e o sinal alfabético T. Vimos nas aulas anteriores que as palavras egípcias eram formadas por uma combinação de sinais, alguns representando um som, outros sinais representando 2 ou 3 sons. Até aqui, nós temos uma palavra formada por um hieróglifo representando 2 sons e outros 2 sinais alfabéticos. Mas nós vimos também que existiam sinais que não representavam nenhum som. Esses sinais representavam ideias, e é exatamente um desses sinais que encontramos nessa palavra. Esse último sinal ele não é transliterado, ele não tem nenhum som associado. É uma ideia. Ideia de quê? Esse sinal especificamente representava a ideia de local, a ideia de cidade, de uma forma geral, a ideia de um aglomerado urbano. Acredita-se que ele represente um plano de uma cidade visto de cima, um plano bem esquematizado, é claro. Seria uma cidadezinha com 4 ruas. De toda forma, sempre que você encontrar esse sinal, lembre-se que ele representa uma ideia, a ideia de cidade ou a ideia de um aglomerado urbano. Os egípcios tinham muitos sinais como esse que representavam ideias. Eles são chamados de determinativos. Guarde essa palavra, determinativos. Vai ser um conceito muito importante em todo o nosso curso. E o que eram os determinativos? Eram sinais que representavam ideias e que apareciam sempre ao final das palavras. O objetivo desses sinais era o de fornecer uma ideia de qual classe a palavra se referia. Ficou confuso? Não deveria, pois a gente já trabalhou com o determinativo nas aulas anteriores. O determinativo de um homem barbado, sentado, visto de lado. Aquele sinal representava uma ideia. E que ideia? A ideia de Deus. Como eu falei em outras aulas, sempre que você encontrar uma palavra na qual apareça um sinal do homem sentado, você já sabe que se trata de uma palavra associada à ideia de Deus.
Este homem sentado é, portanto, um determinativo. E é assim que determinativos funcionavam. Eles indicam a categoria a qual a palavra pertencia. Assim, sempre que você encontrar esse sinalzinho de cidade, você sabe que a palavra indicada representa um aglomerado urbano, uma cidade. Um exemplo, aqui está o nome da cidade de Abidos. Repare, em primeiro lugar, no determinativo. Isso indica para você que esta palavra é uma cidade. Nesse caso, o nome da cidade é formado por dois sinais bilíteros. O primeiro sinal representando ab e o segundo sinal representando du. Portanto, temos Abdu, que na atualidade dizemos Abidos. Abidos era uma das mais importantes cidades do Alto Egito, ou seja, do sul do Egito. Era especialmente importante por questões religiosas. Então, vamos voltar ao nome do Egito. Nós temos aqui KM, M, T e o determinativo de aglomerado urbano. Parece que temos tudo para descobrir a forma pela qual os egípcios chamavam seu próprio país. Mas tem um porém e sempre tem um porém. O porém aqui é que esse segundo M a gente não pronuncia, a gente não translitera. E por quê? Porque ele é um complemento fonético. Não se preocupe com ele por enquanto, os complementos fonéticos eram hieróglifos alfabéticos que eram colocados para complementar sinais bilíteros e trilíteros. Se o sinal bilítero KM, o complemento fonético será o M. Se o sinal bilítero for AB, o complemento fonético será o B. Em ambos os casos, o complemento fonético nos ajuda a lembrar qual o som do primeiro sinal, mas ele mesmo, o complemento fonético mesmo, a gente não translitera. Eu sei que os complementos fonéticos são um complicador, mas fazem parte da gramática egípcia. E, portanto, a gente tem que entendê-los. A gente irá discutir mais sobre eles no futuro, mas, por enquanto, podemos voltar ao nome do Egito. A transliteração, na realidade, será KM e T. O M sozinho é um complemento fonético e não se translitera, e o sinal de cidade é um determinativo. Depois de tudo isso, como os egípcios chamavam o próprio país? De Kemet. Provavelmente pronunciavam mais proximamente a Kumet, mas Kemet passou a ser a pronúncia adotada por egiptólogos. E o que Kemet significava? Significava terra negra. E por quê? Porque era a terra adubada pelas cheias periódicas do rio Nilo. Para os egípcios, seu país era aquela terra negra, aquela terra fértil adubada pelo Nilo. Uma terra negra, aliás, que contrastava com a terra árida do deserto. Enfim, Kemet, a terra negra, a terra dos faraós, que hoje conhecemos como Egito. Agora você já sabe, o que estamos estudando na verdade é a forma como os habitantes de Kemet escreviam as suas próprias palavras. Por hoje a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Caso você queira aprofundar seus estudos em hieróglifos egípcios, poderá adquirir meu livro Hieróglifos Egípcios, uma introdução à leitura e decifração dos textos do Antigo Egito. Nele, você tem um curso completo de leitura de hieróglifos, com textos explicativos, exemplos e exercícios resolvidos. O link está na descrição.